Otacílio Rangel Nascimento, professor de Física da USP de São Carlos, onde mora, e colaborador da nossa casa, propagador da doutrina espírita, ensina em todos os lugares com uma facilidade enorme, não é? Que ele tem de tornar os assuntos fáceis para o nosso entendimento. Temos aprendido muito e hoje não será diferente. Vamos continuar aprendendo com o seu conhecimento. Nós vamos envolvê-lo na nossa vibração mais fraterna, no nosso carinho, para que ele se sinta bem e possamos assim aprender a lição que carinhosamente ele preparou para nós nesta tarde. Otacílio, que Jesus te abençoe. Dá um recado. Queridos irmãos, companheiros de vida que somos todos, habitantes desse planetinha azul, que tem a alegria de ser dirigido por um Espírito tão grandioso como Jesus. Eu queria agradecer de todo o meu coração a essa equipe maravilhosa que trabalha nesse centro, trabalha nessa casa, e que tenho a felicidade de participar desde muitos anos. Às vezes eu fico envergonhado, porque a Leia generosamente quer me colocar lá em cima e eu não passo de um cisquinho aqui embaixo. Porque a rigor, nós que somos habitantes de um planeta de provas e expiações, somos espíritos muito comprometidos com os equívocos do passado e muitas vezes do presente, porque ainda não somos donos de nós mesmos, a ponto de termos controle sobre os nossos impulsos emocionais e podemos refrear em tempo qualquer tipo de agressão que fazemos aos nossos semelhantes. Então somos assim, espíritos que estamos trabalhando pela nossa melhoria, porque já entendemos a grandiosidade do trabalho de Jesus ao ter vindo até nós há 2000 anos atrás, para deixar esses ensinamentos que ainda estão esquecidos na grande maioria de nós. Nós nos dizemos uma pátria, Brasil, uma pátria cristã. E nós não sabemos o que significa ser cristão, porque nós não agimos como Jesus nos aconselha. Ele mesmo disse: se sois meus amigos, fazei aquilo que vos tenho ensinado, porque nada disse de mim, senão aquilo que o Pai me confiou. E a gente não sabe disso. A gente ainda vive atrás da correria do mundo material. Então que nós possamos hoje, estando reunidos aqui, nos comprometermos com o nosso progresso espiritual, de seguir os ensinamentos que temos recebido, de sermos pessoas melhores, construindo um mundo melhor. Porque o nosso mundo só será melhor quando nós formos melhores. Porque o mundo, se tirar os homens, ele é maravilhoso. A natureza funciona lindamente. E a intervenção humana, que é a intervenção nossa, da nossa inteligência, dos nossos interesses, é que faz o mundo ficar assustado como se encontra hoje. Então nós vamos dar continuidade ao nosso estudo e vamos deixar um tempinho para falarmos um pouco sobre Jesus.
Então, a lição que nós temos hoje do roteiro é uma lição de Jesus, que se chama Evangelho e Simpatia. E eu acho curioso os títulos que muitas vezes o Emmanuel coloca nas lições. Né? Quem ia pensar em dar um título numa lição de Evangelho e Simpatia? Porque a gente ainda entende os ensinamentos de Jesus como se fosse uma coisa muito séria, rígida, não é? Triste, e não é nada disso. O Evangelho é alegria. Vamos ver o que Emmanuel nos traz. Do apostolado de Jesus, destaca-se a simpatia por alicerces da felicidade humana. Olha, simpatia, não é? Por alicerce da nossa felicidade. A violência não consta da sua técnica de conquistar. Jesus nunca usou violência como técnica de conquista. Diferentemente dos mundos, dos homens do mundo, dos imperadores, dos governadores, dos presidentes, que só fazem fala de ameaça. Ainda hoje, vemos vasta fileira de lidadores do sacerdócio, usando em nome dele a imposição e a crueldade. Todavia o mestre, invariavelmente, pautou os seus ensinamentos nas mais amplas normas de respeito aos seus contemporâneos. Jesus fazia convite. Quem quiser vir, aquele que decidir, era sempre convite, nunca, em nenhum momento, imposição. Jamais faltou com entendimento justo para com as pessoas e as situações. Divino semeador, sabia que não basta plantar os bons princípios, e sim oferecer, antes de tudo, a semente, favoráveis condições necessárias para a germinação e o crescimento. Certo, em se tratando do interesse coletivo, Jesus não menoscaba a energia benéfica. Exproba o comercialismo desenfreado que humilha o templo, quanto profliga os erros de sua época. Entretanto, diante das criaturas dominadas pelo mal, enche-se de profunda compaixão e tolerância construtiva. Não é só compaixão e tolerância, é compaixão e tolerância construtiva. Isso faz a grande diferença. Aos enfermos, não indaga quanto à causa das aflições que os vergastam, para irritá-los com reclamações. Auxilia-os e cura-os. Os apontamentos que dirige aos pecadores e transviados são recomendações doces e sutis. Ao doente curado no tanque de Betesda, explica despretensioso: vai, e não reincidas no erro, para que te não aconteça coisa pior. A pobre mulher apedrejada na praça pública adverte bondoso: vai e não peques mais. Não indica o inferno às vítimas da sombra. Reergue-as compassivo e acende-lhes nova luz. Compreende os problemas e as lutas de cada um. Atrai as crianças a si compadecidamente, infundindo nova confiança aos corações maternos.
sabe que Pedro é frágil, mas não desespera e confia nele. Contempla o torvo drama do espírito de Judas, que a humanidade ainda não perdoou. No entanto, não os expulsa do colégio apostólico. A gente, quando tem um irmão que começa a dar problema aqui, a gente pede para ele não vir mais. Porque ele está atrapalhando. Reconhece que a maioria dos beneficiários não se revelam à altura das concessões que solicitam, contudo, não lhes nega a assistência. Preso, recompõe a orelha de Malco, o soldado, que tem a orelha cortada por Pedro. À frente de Pilatos e de Antipas, não pede providências sucessivas de lançar a discórdia, ainda mesmo a título de preservação da justiça. Longe de impacientar-se com a presença dos malfeitores, que também sofreram a crucificação, inclina-se amistosamente para eles e busca entendê-los e encorajá-los. É o último ato de Jesus na cruz. A turba que o rodeia, com palavrões e cutiladas, envia pensamentos de paz e votos de perdão. E essa é a frase que ele diz para todas as pessoas que estavam ali à volta. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E ainda além da morte, não foge aos companheiros que fugiram. Depois de sacrificado, materializa-se diante deles, induzindo-os ao serviço da regeneração humana, com o incentivo da sua presença e do seu amor até o fim da luta. Em todas as passagens do Evangelho perante o coração humano, sentimos no Senhor o campeão da simpatia, ensinando como sanar o mal e construir o bem. E desde a manjedoura, sob a sua divina inspiração, um novo caminho redentor se abre aos homens, no rumo da paz e da felicidade, com bases no auxílio mútuo e no espírito de serviço, na bondade e na confraternização. É evangelho e simpatia, todo o tempo. É evangelho e companheirismo, amor, entendimento, que Jesus nos deixa como exemplo. E nós, que nos dizemos cristãos, nos aborrecemos por muito pouca coisa. A gente ainda não entendeu a grandiosidade desse Espírito que esteve conosco para nos mostrar a alegria de viver. E eu entrei aqui hoje e fui assaltado por uma alegria enorme. Um belo assalto. Por quê? A gente não sabe ainda o significado das alegrias espirituais. Nós nos contentamos com as alegrias transitórias, efêmeras, fogo de palha, dos prazeres do cotidiano. E por isso mesmo, por nossa falta e carência, como nós queremos viver esses prazeres que nos alegram o coração, a gente fica viciado neles. Porque como eles são efêmeros, a gente tem que repetir, repetir, repetir. Então a gente faz churrasco todo fim de semana, a gente bebe a cerveja todo fim de semana, a gente vê filme todo fim de semana, ou todo dia, ou toda noite. E a gente fica em busca de alguma coisa que nos contemple, algo que nos tire do nosso
estágio de incompreensão conosco mesmo. Porque a gente não sentiu ainda e nem sabe buscar direito as alegrias da alma. A gente não sabe ainda apreciar um dia de sol. A gente não sabe apreciar um dia de chuva. A gente reclama do sol porque ele está quente demais. A gente reclama da chuva porque ela está molhando demais. A gente tem medo do raio, do trovão, como se eles fossem algo que nos agride. E nós nos agredimos muito mais do que tudo isso que nós percebemos da natureza. Porque a chuva lava a nossa alma e lava o nosso corpo, se a gente quiser tomá-la. Faz isso uma vez por ano, pelo menos. A água da chuva é abençoada. Tome sol de manhã cedo, um pouquinho pelo menos, ou no final do dia, porque o sol é a energia que alimenta o nosso corpo. Para a gente poder aprender a pensar em Deus como o sol contínuo que alimenta nossas almas. A plantinha pequena, que está lá no meio da floresta, como a floresta, as árvores mais vetustas, grandiosas, faz sombra para ela, ela resolve mudar um pouco o seu meio de viver. E ela então, ao invés de fazer muitas folhas, ela estica o caule dela, cresce fininho, até encontrar uma reste de luz. E aí absorve a luz e engrossa. E se torna uma árvore forte. É isso que nós devíamos fazer como plantinhas ainda pequenas. Buscar as forças superiores da vida, que emanam do nosso Criador. E que tem como dispensador permanente para nós o nosso querido Mestre Jesus, e devemos absorver essa energia buscando isso, para que a gente se fortaleça, cresça, desenvolva e se torne capaz de realizar o trabalho da árvore grandiosa, que é tão importante para a vida biológica do nosso planeta, e a nossa atitude equivalente como forma espiritual é tão importante para transformar o nosso mundo num mundo melhor. Com alegria, com simpatia, com fraternidade, com compreensão, com abraço, com entendimento, que a gente é solicitado todo o tempo no cotidiano da nossa vida, na nossa casa, no trânsito, no trabalho, nas atividades cotidianas da vida, porque nós ainda vivemos um mundo triste, pobre, infeliz. São muito poucas pessoas da vida terrena que pode dizer que é feliz. São poucas, porque a grande maioria de nós compartilha, se não conosco mesmo, mas compartilha com parentes, com pessoas do nosso coração, que estão doentes, que estão frágeis, que estão aborrecidos, que reclamam da vida, que passam dificuldades, que casam, que separam, que deixam os filhos de qualquer maneira, porque ainda não aprenderam o significado de ser pai e mãe. Porque a gente é tão enganoso com as perspectivas da nossa vida, que a gente acha que fazer pelos filhos é dar instrução. A gente põe nas melhores escolas, paga os melhores seguros, faz qualquer negócio, desde que
não exija da gente amor, compreensão, tempo, carinho, paciência. A gente prefere arranjar outro emprego para poder dar para os nossos filhos os bens materiais do que ficar com eles, viver uma vida mais simples, mas dar a eles calor, afetividade, carinho, atenção. E aí a gente vê o prejuízo dessa escolha mal feita na adolescência. Porque na adolescência o conflito espiritual aparece. Porque precisa. Aquele espírito que está criança tem que ser adulto, responsável por si próprio, com os novos moldes morais, não instrução, mas os moldes morais novos que os pais ofereceram para os filhos enquanto criança. E o nosso mundo então fica repetindo de geração em geração coisas estranhas, atitudes não compreendidas por causa do desvio da juventude, por causa do problema que o filho traz. Não sei mais o que eu faço com meu filho. Não é? Que são os dramas do dia a dia das nossas famílias. Fora o fato de por que nós nos distanciamos desse evangelho de amor, que nos ensina a viver como seres espirituais que somos, entramos em desacordo com a vida, porque os nossos negócios às vezes não funcionam bem, ou um parente cria problema para nós, e de repente a gente está com uma tristeza enorme dentro do nosso coração, num estado depressivo, sem saber o que significa viver. Para que viver assim? Essa é a pergunta que a gente faz. Eu não quero esse tipo de vida para mim, mas não sabe onde buscar, porque busca nas ilusões e fantasias da vida terrena, que passa. Porque nenhum de nós que estamos aqui ou em qualquer lugar desse planeta com um corpo de carne e osso pode dizer que estará nele amanhã. Ou daqui a alguns minutos até. Mas a gente está muito mais atrelado e apegado rigidamente aos nossos interesses do dia a dia, da vida terrena. Esquecidos que estamos, que Jesus veio dizer para nós, o reino dos céus não está aqui, nem ali, nem acolá, está dentro de vós, dentro de nós, porque o reino dos céus é tudo que Deus cria. E tudo que Deus cria, se nós estivermos harmonizados com essa criação, a gente estará no céu. Porque não há alegria maior, mais profunda para o ser espiritual do que sentir Deus dentro de si. Existe uma palavrinha que a gente às vezes usa, estou fazendo um negócio aqui, eu estou entusiasmado com isso. Sabe o que significa entusiasmo? Entusiasmo significa Deus dentro. A gente fala e não sabe o que significa. E a gente fica entusiasmado sem Deus dentro. Porque a gente elege outro Deus para nós, que é o interesse imediato da vida terrena. O Deus matéria. O Deus que desfaz, porque não há nenhuma estrutura sólida da vida terrena que não se desfaça em átomos que os compõem. Mas o Espírito não é isso. O Espírito é o dono da vida. É o ser que sente, que pensa, que quer, que ama, que odeia, que age. Essa é a nossa realidade.
E essa realidade é permanente. O nosso corpo se vai e nós ficamos. Continuamos sendo. E continuaremos sendo para sempre. Vocês sabem o que significa para sempre? Vou dar uma ideia. A Terra, como planeta, tem 4,6 bilhões de anos de existência. Para sempre envolve a duração de todos os planetas do universo. O nosso para sempre é logo ali. Às vezes a gente fala isso, nunca mais quero saber disso. E daí em seguida está fazendo. Porque o nosso nunca é um nunquinha, desse tamanico. Como o nosso para sempre também é desse tamanico. Aliás, quando a gente casa, a gente não ouve isso, vocês estão unidos até que a morte nos separe. A gente separa em vida logo. Que morte o quê? Não é? Porque o nosso para sempre é curto, de curto alcance. A gente não tem noção da grandeza de ser imortal, que é o que nós somos. Jesus veio 2000 anos atrás ensinar, dar esse exemplo, conviver conosco, porque ele sabia que um dia, nem que fosse 2000 anos depois, olha nós aqui, a gente ia estudar isso de novo e ia entender. Que é o que nós estamos fazendo agora. Mas já tem 2000 anos que esses ensinamentos estão conosco. O que a gente estava fazendo antes? Correndo atrás do prejuízo, que é o que nós sabemos fazer. A gente não sabe correr atrás do lucro, a gente corre atrás do prejuízo. Não é uma burrice? Às vezes as pessoas falam isso, o que você estava? Estou correndo atrás do prejuízo. Eu corro atrás do lucro. Já aprendi que não vale a pena fazer essa bobagem. E o lucro do espírito é a conquista dos valores imorredouros da alma, que são só 2. Por incrível que pareça. É saber e amar. Não tem mais nenhum. Saber, conhecer a criação divina, isso é que significa saber. Não é estudar física lá na universidade, não. Isso é só um pouquinho, uma pontinha de nada. Saber, conhecer a criação divina. Como nós somos espíritos imortais, nós vamos conhecer tudo da criação divina, ainda um dia. E a outra coisa é amar, porque são as 2 asas que faz a gente voar como ser espiritual. Amor e sabedoria. O resto é tudo material didático. Até o corpo físico. Às vezes a gente fica preocupado, porque estou ficando careca, vou comprar uma peruca. Para quê? Quantos corpos você já teve? Você nem lembra mais deles, porque todos os anteriores estão desfeitos. Ah, mas eu tenho que zelar pelo meu nome. Que nome? Quantos nomes você já teve? Milhares de encarnação, cada um tinha um nome diferente. A gente tem que zelar pelo nosso eu interior. Porque é a única coisa que é permanente. É isso que Jesus vem ensinar para nós. Que nós somos espíritos imortais. Que nós somos criaturas divinas. Olha que título maravilhoso. Eu sou uma criatura divina.
Sabe, os Césares, os faraós, queriam ser criaturas divinas, admiradas pelos homens. A gente tem que ser criatura divina, admirada por si próprio, pela honra de Deus ter nos criado e nos dar a possibilidade de participar com Ele de tudo da criação divina. Vocês querem ver como é maravilhoso? Eu vou falar desse Espírito um pouquinho, que é o nosso Mestre Jesus. Ele tem uma lição bonita que está no Novo Testamento. Aqui, isso aqui é uma Bíblia, viu, gente? Espírita usa a Bíblia também. Que é no fim do sermão profético, a vida eterna e o castigo eterno. Quer dizer, isso é tradução dos homens. Não tem nem castigo eterno, coisa nenhuma, mas tem a vida eterna. Aqui já tem um engano dos homens, porque não entende a alma. E ele fala assim, quando o Filho do Homem, Jesus se referia muito a ele, se igualando conosco como Filho do Homem, vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. A gente acha isso pomposo. Aí a gente pensa logo que o trono deve ser de ouro. Qual é o trono da glória de um professor que ganha mixaria para passar a vida inteira ensinando os outros? Senão a alegria de que seus alunos aprenderam. Olha que diferença. É esse trono que Jesus está se referindo. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros como o pastor. Faz uma comparação. Aparta dos bodes as ovelhas. Na verdade, é dos cabritos as ovelhas. Porque bode a gente só pensa no macho, né? E não é. É dos cabritos e das ovelhas. Depois a gente vai ver por que ele escolhe isso. E porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à esquerda. Será que na criação divina, ovelhas e cabritos são diferentes? Por que separá-los? Então dirá o rei, que é o Mestre Jesus, que veio, né, como Filho do Homem em sua glória, e dirá o rei aos que estiverem à sua direita, as ovelhas, aqueles que se assemelham na comparação às ovelhas: vinde, benditos de meu Pai, possuí, imperativo, por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Jesus está falando aqui da fundação do mundo. Esse reino que Ele preparou para nós, se a gente for ovelha, desde a fundação do mundo. 4,6 bilhões de anos atrás o nosso mundo começou. Jesus é um espírito fabuloso, angelical, desde antes da formação do sistema planetário solar. Porque antes nosso mundo não existia ainda. E ele preparou isso planejadamente, como espírito angelical que é, para o nosso tempo. Dá para entender a grandeza desse espírito? Dá para desprezar os ensinamentos dele para nós? De ter tido a coragem de nascer entre nós para nos ensinar isso? Qual é a diferença entre ovelhas e cabritos?
A ovelha dá uma coisinha a mais que o cabrito não dá. O que é? A lã. E o que é tão suave quanto a lã no homem? O amor. Então, separa aqueles que já sabem amar, daqueles que precisam ainda aprender a amar. E para aqueles que já sabem amar, oferece a herança do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Olha como Jesus, nessa frase, nesse ensinamento, faz uma análise profunda da gente em palavras simples, dizendo que é possível colocar um monte de gente, um monte de espíritos progredindo junto, mas vai chegar um momento que uns progrediram muito mais do que outros, e que não dá para atrasar o progresso desses uns, que fizeram grandes esforços para conquistar esses valores, em detrimento do fato de os outros terem ainda a chance de continuar progredindo. Então faz uma separação. Uns à direita, outros à esquerda. Isso é simbólico. Dizendo que o nosso planeta é uma escola espiritual, que desde o seu começo foi planejada para isso por mentes crísticas como a de Jesus, espírito angelical que já era, e que assume a tarefa de dirigir o nosso planeta, fazer o nosso planeta ser uma casa divina. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Ele diz isso para nós também. E organiza a vida na terra, dando oportunidade para nós, pequeninos, que começamos depois dele, porque Deus não criou o universo. Deus cria, continua criando. Jesus é anterior a nós porque foi criado antes de nós. Do mesmo jeito que todos esses animais que estão vivendo na Terra são princípios inteligentes em evolução que foram criados depois de nós. E a vida segue porque Deus não criou, Deus cria, continua criando. Há estrelas se formando agora e há estrelas morrendo, sendo explodidas ou esfriadas, porque já queimaram todo o seu combustível. A distância entre uma estrela que está se formando e uma estrela que está morrendo são mais de 10 bilhões de anos. O Sol nosso tem 5 bilhões de anos, está no meio da vida dele. A nossa galáxia tem mais de 10 bilhões de anos de vida. E tem novas formações galácticas por esse imenso universo, criação da mente superior, que é Deus. A gente não sabe dessas grandezas porque a gente fica discutindo o juro bancário. Que a carne subiu de preço, que a gasolina está insuportável de comprar. É escolha nossa, cada um faz a sua escolha. Porque nós podemos escolher as coisas boas se a gente quiser. Vocês acham que os espíritos bondosos que trabalham pelo bem da terra, que faz esse esforço grandioso de escrever essa quantidade imensa de livros, para ver se põe na nossa cabeça a sabedoria da realidade espiritual, para a gente mudar de vida à toa. Não é, porque eles nos amam. O trabalho de Kardec é um trabalho gigantesco,
para trazer para nós de forma definitiva o conhecimento da realidade espiritual e das leis espirituais que nos governam, não na Terra, mas no universo inteiro, porque esse conhecimento é universal. Como são universais as leis da física, as leis da ciência. Um elétron observa as propriedades que ele tem aqui ou em qualquer ponto do nosso universo. Obedece às mesmas leis do eletromagnetismo em qualquer estrela do nosso cosmos. E sabe quantas estrelas tem? Querem fazer uma conta? Multiplica 3 trilhões por 200 bilhões. Aquelas que nós somos capazes de observar com a nossa ciência. Porque ainda há mais coisa que a gente ainda não é capaz de observar. Essa grandeza de Deus. Então, quando a gente fala assim, orar, é buscar nas forças superiores da vida, que emanam de Deus. Nós não estamos falando do Deusinho da terra, aquele que está pintado na Capela Sistina como um velho de barba, pondo o dedo na criação humana. É essa inteligência suprema que faz a Terra girar em torno do Sol há 4,6 bilhões de anos sem errar um segundo. Gente, nós precisamos acordar para a realidade espiritual. Evangelho e simpatia é uma lição preciosa para nós. Jesus não nos veio ensinar tristeza, veio nos ensinar que nós podemos partilhar da criação divina como Ele partilha. Vós sois deuses e podeis fazer o que eu fiz e muito mais. Para isso, sede perfeitos como perfeito é o Pai Celestial. Não é um recado importante? Mas a gente escreve assim na nossa agenda, não esquecer de pagar a conta tal amanhã. Não esqueça que você é filho de Deus. Não é? É nossa escolha que está errada. Por isso a gente fica doente, por isso a gente fica em depressão, por isso a gente fica trocando as coisas importantes pelas coisas quiméricas. É hora de sermos espíritos imortais. Mas eu tenho mais uma liçãozinha de Jesus para acabar. Vocês não ficam bravos comigo não, que eu estou tomando o tempo de vocês. Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 17, ele reúne com os discípulos e está se despedindo deles porque ele sabia que a ignorância humana ia crucificá-lo. E que por isso mesmo ele teria que sair de cena, porque já teria cumprido a sua tarefa, e voltaria para o seio de Deus, como a gente poderia dizer. Então ele reúne os discípulos e faz uma oração de Jesus pelos seus discípulos. Capítulo 17 do Evangelho de João. Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Olha a glória que ele ia ter, ser crucificado. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, e para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Olha a missão de Jesus. Que coisa bonitinha está dito nessa frase. Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder ao Filho,
desce a ele, sobre toda a carne, sobre os seres humanos, para que dê a vida eterna a todos, quanto lhe destes. Quer dizer, todos nós somos dados a Jesus por Deus. Eu me sinto honrado, dignificado, por ter Jesus como o meu diretor espiritual. Vocês não sentem, não? A gente fica brigando por causa do diretor do Brasil, que é um de nós que só faz besteira por aí, ao invés de ser glorificado, sentir feliz, porque a gente está, com certeza absoluta, sob a proteção divina através de Jesus. E a vida eterna é esta. Ele vai definir o que é vida eterna. Que te conheçam a ti, só, por único Deus verdadeiro, e a mim, Jesus Cristo, a quem enviaste. Palavra de Jesus para nós, descrita pelo evangelista João, que ouviu de ouvido. E aí continue esse trechinho que eu quero salientar para vocês. Eu glorifiquei-te na terra, quer dizer, cumpri o trabalho que me deste, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. De novo, antes que o mundo existisse. É esse Jesus que nós vamos comemorar o Natal, dia 24. Encher nossa mesa de comida, bebida, tomar umas e outras e brigar entre família. Para comemorar o aniversário desse Espírito maravilhoso que cuida de nós desde sempre. Está tudo errado. A gente tem que mudar isso. Cada um faça o esforço de mudar como achar melhor, porque a decisão é individual, porque a responsabilidade é individual. A cada um será dado segundo as suas obras, não a dos outros. Feliz Natal a todos. Muito obrigado pela paciência de vocês. Que bom que nós viemos hoje. Que bom que nós viemos hoje. Olha aí tudo que aprendemos e refletimos. Ô Taciro, muito obrigada. Não, a alegria de estar aqui com vocês. Nós é que te agradecemos, porque você nos ensina a ver coisas que a gente também lê isso daí, mas não vê. E você vê em profundidade, traz para nós e a gente vai aprendendo e vai refletindo. Que Deus te abençoe com bastante saúde, disposição, entusiasmo. Correto? Correto. Para que você continue fazendo esse trabalho belíssimo de divulgação de tudo isso, como você faz. Muito obrigada. Vamos orar. A Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, em agradecimento. Amado Mestre Jesus, neste momento, felizes por termos recebido ensinamentos tão benéficos, elevamos o nosso pensamento a Ti, agora para agradecer. Sim, Mestre, queremos agradecer, precisamos agradecer por tudo o que constantemente recebemos de Ti.
Ah, Mestre Jesus, quanto recebemos da bondade imensa de teu coração generoso, através dos amigos espirituais, que nos auxiliam, nos amparam, nos apoiam, nos inspiram. E assim nós vamos caminhando, buscando o progresso espiritual que ainda estamos longe de possuir, mas estamos caminhando, temos boa vontade, nos esforçamos na busca da nossa elevação espiritual. E por tudo isso te agradecemos infinitamente, que possamos caminhar pela vida, motivados pelos teus ensinamentos, que possamos fazer esse trabalho de extirpar de nós as imperfeições que carregamos e que ainda são muitas. Estamos, sim, sempre na busca do nosso interesse material e deixamos muitas vezes relegados os ensinamentos espirituais que fiquem para depois. Temos tempo, vamos fazer aquilo que nos interessa mais de perto. E com isso angariamos para nós mesmos as dificuldades próprias daqueles seres imperfeitos que ainda somos. Continua, Mestre Jesus, a nos auxiliar para que possamos acordar para a vida, para o nosso progresso espiritual, na busca da felicidade que tanto desejamos. Recebe o nosso agradecimento profundo por tudo o que constantemente recebemos de Ti. E dizemos que possas nos abençoar, como o fazes constantemente. Abençoa, Mestre Jesus, neste momento, a cada um de nós que aqui está, com bênçãos de paz, serenidade, alegria de viver, saúde física, equilíbrio espiritual, bom ânimo, perseverança. Abençoa também nossos lares, nossos entes queridos, nossos familiares. Abençoa esta humanidade inteira, ainda carente e sofredora. Abençoa até aqueles que, distanciados de Ti, ainda nem sequer Te conhecem. E que nesta hora de bênçãos e benefícios possamos orar contigo, levando a Deus, o nosso Pai, a prece que nos ensinastes. Que fluidos benéficos nos envolvam a todos neste instante, quando, com humildade e fé, dizemos de todo o nosso coração: Pai nosso, que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossos dias, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja.